The broadcast is now starting. All attendees are in listen-only mode. Muito boa tarde a todos. Gostaria de dar as boas-vindas a todos a mais um webinar do IPNI Brasil. Agradecendo a cada um de vocês pela presença e pela confiança no nosso trabalho. No dia de hoje, nós vamos ter um webinar que tem como tema o balanço de nutrientes nas culturas, que será apresentado pelo Dr. Eros Francisco e pelo Evandro Laborente. Este webinar tem a função de apresentar uma ferramenta extremamente importante que está em nosso site. Então, eu gostaria de, inicialmente, fazer alguns comentários. Primeiramente, o nosso webinar, que vocês vê nessa caixinha ao lado, ela é originalmente em inglês, essa é uma ferramenta que nós utilizamos, então ela não é em português, mas isso não gera nenhum problema. Vocês podem ver nessa caixinha uma mão, né, uma mãozinha. Eu pediria para que não acionem essa mão, porque nós não vamos estar atendendo a esses pedidos, né? A única forma de entrar em contato conosco é através da caixinha onde está escrito Type Message Here. Ali vocês vão colocar as questões que vocês gostariam de passar para os palestrantes e que nós vamos estar selecionando em duas etapas, na metade e ao final da apresentação. Eu pediria também que não há necessidade também de acionar o microfone. Onde tem o campo áudio, deixe acionado o Mic and Speakers, né? Então vocês só poderão escutar e ver a apresentação, ok? Eu gostaria também de passar para vocês os próximos eventos do IPNI Brasil em 2015. Nós vamos ter agora em maio, dias 26 e 27, o 8º Simpósio Regional sobre Boas Práticas para uso eficiente de fertilizantes, que vai ser realizado na cidade de Vilhena, em Rondônia. Em setembro, nós vamos ter um simpósio específico para a fertirrigação, que é o Simpósio sobre Boas Práticas para Uso Eficiente de Fertilizantes em Fertirrigação. Será realizado em Campinas, nos dias 8 a 10 de setembro. Se vocês quiserem mais informações sobre o programa, inscrições, né, por favor, acionem o nosso site, que é o brasil.ipni.net. Ali vocês terão todas as informações necessárias com relação a esses dois eventos que nós consideramos de extrema importância, né, para aqueles que querem utilizar eficientemente os fertilizantes. Muito bem, nós finalizamos agora, nesta semana, o último jornal Informações Agronômicas. Para aqueles que são assinantes, provavelmente estará chegando daqui 1 ou 2 semanas em sua casa o jornal impresso, mas para aqueles que desejam estar vendo o conteúdo do jornal, podem estar acessando em nosso site, que é o brasil.ipni.net. Né? Então, eu passaria então para vocês, né, ao apresentador, ao palestrante, Eros Francisco. Um momentinho. Não está indo agora. Só um minutinho, eu pediria a paciência de vocês. Pois não, Walter, boa tarde. Boa tarde a todos. É um prazer novamente estar aqui nessa atividade webinar. Hoje para comentar e para explicar um pouco sobre essa ferramenta que nós desenvolvemos recentemente e que está já disponível no site do Instituto, chamada Balanço de Nutrientes nas Culturas. Essa ferramenta
ela na verdade foi gerada a partir de um trabalho que é desenvolvido há vários anos já. Esse trabalho é chamado o cálculo do balanço de nutrientes na agricultura brasileira, que já foi motivo de publicação no newsletter Informações Agronômicas, né, no jornal do IPNI, Informações Agronômicas, em 4 oportunidades. Eu tenho aqui em mãos e vou mencionar para vocês que isso começa lá em junho de 2010, com o número 130, onde o artigo de capa é Balanço de Nutrientes na Agricultura Brasileira. Depois, em março de 2011, uma nova publicação, Balanço de Nutrientes em Terras Cultivadas, um desafio global para o setor de fertilizantes, de autoria do vice-presidente do IPNI, Paul Fixen. Em setembro de 2011, outra edição, a 135, onde o Cunha, o Casarim e o Prochnov mostraram o balanço de nutrientes na agricultura brasileira no período de 1988 a 2010. E, finalmente, a última edição, número 145, de março do ano passado, 2014, nós confeccionamos aí o balanço de nutrientes na agricultura brasileira para o período de 2009 a 2012. E esse é um trabalho que o IPNI faz anualmente e que nós vamos a cada 4 anos, ou seja, o próximo será 2013-2016, a gente vai confeccionar uma publicação que demonstre qual é a situação do balanço de nutrientes na agricultura brasileira nos quadriênios sequentes, né? Então, essa atividade de webinar hoje é exatamente para apresentar aqueles que não conhecem ainda o balanço de nutrientes, o trabalho de cálculo desse balanço que o IPNI Brasil faz anualmente e que a cada 4 anos demonstra em termos de publicação, e ao mesmo tempo, em parceria nessa atividade de palestra, o colega Evandro Lavorente, que é o responsável pela tecnologia de informação do nosso instituto, ele vai apresentar a ferramenta que foi ele que programou. Então, nada mais justo do que o deixar explicar como a ferramenta funciona, né? E, logicamente, todo esse trabalho de cálculo do balanço de nutrientes nas culturas é feito em parceria do IPNI com o colega engenheiro agrônomo José Francisco da Cunha, a quem eu agradeço em nome do IPNI, que é o nosso grande parceiro nesse trabalho de balanço, né? Bem, as 2 fotos aí, elas são um pouco autoexplicativas, né? Quando a gente faz uma adubação, a gente está adicionando nutrientes no sistema, né, ou no solo. E quando a gente faz um processo de colheita de qualquer produto, a gente está promovendo remoção desses nutrientes da área, que a gente denomina de exportação. Bem, num ciclo normal de nutrientes, né, um ciclo bastante conhecido, né, a planta absorve nutrientes, todos os nutrientes do solo, ou pode absorver pela parte aérea também, né, logicamente, mas o órgão especializado de absorção é a raiz, então absorve os nutrientes do solo, através da solução do solo. Essa planta cresce, produz um determinado produto agrícola, pode ser grãos, pode ser fibra, pode ser vegetais, hortaliças, né, parte aérea da planta. Nós colhemos, né, retiramos esse produto agrícola dessa área, isso vai para outras áreas e não fica no sistema, não fica no solo, né, parte desse nutriente que foi removido. Então, nós fechamos o ciclo retornando ao sistema que produziu uma quantidade de nutrientes para que aquele sistema seja
sustentável. Esse é um ciclo normal de nutrientes. Desculpa eu estar sendo bem básico aqui, mas para depois a gente explicar a matemática da coisa. Por definição, o balanço de nutrientes, que qualquer um pode fazer, usando as mesmas informações que a gente usa, né, se resume a entradas menos saídas. Então, tudo que se trata de entradas, isso pode ser uma aplicação de fertilizante mineral, pode ser uma aplicação de esterco, pode ser uma aplicação de cobertura morta, né, ou o plantio de uma leguminosa, acrescentando nitrogênio atmosférico, isso é considerado como entrada. E toda saída, a mais típica é a exportação, né, pela exportação ou pela remoção de parte da planta, a gente tem o cálculo do balanço. Então, o balanço é simples, entrada menos saída. Então, você tem de um lado a adição, que é a entrada, e do outro lado a remoção, que é a saída do nutriente no sistema. Toda vez que a gente tem uma adição maior do que a remoção, ou seja, entra mais nutriente no sistema do que é removido, você pode estar numa característica de uso excessivo dos recursos. Né? Então, com isso, você pode, como alguns produtores gostam de mencionar, fazer uma poupança no solo, né, em tempos de preços baixos de fertilizantes ou de nutrientes. Você pode fazer poupança desse nutriente no solo. O mais específico ou mais claro para isso seria o fósforo, já que ele nos nossos solos tropicais é imóvel. Né? Você pode fazer uma poupança de fósforo no solo. Então, você tem caracteristicamente, você pode estar num uso excessivo dos recursos. Por que excessivo? Por que a palavra é excessiva aí? Porque talvez a quantidade que você está adicionando é maior do que a quantidade que está saindo do seu sistema. Por isso que essa palavra excessivo está colocada aí. Na outra mão, se a gente tem remoção maior do que a adição do nutriente, ou seja, a exportação é maior do que a aplicação via adubação, a gente pode estar num ambiente que está sendo exaurido, ou seja, você tem configurado a exaustão dos recursos. Isso é um perigo para o sistema, porque você pode prejudicar a produtividade no médio a longo prazo. Né? Então, o balanço significa estar atento a não usar excessivamente os recursos, né, que podem também ser fonte de perdas, né, como também a gente não quer estar exaurindo o solo, né, ou o nosso sistema pela exaustão do recurso, ou seja, pela remoção maior do que a adição. Então, a gente busca o equilíbrio do nosso sistema. Bem, um exemplo de balanço de nutrientes que é feito em diversos lugares do mundo, né, está aí na publicação que eu mencionei no início, no Informações Agronômicas número 133, de março de 2011, em que foi listado aí, né, alguns países do mundo, por exemplo, a China, tem um balanço ali de apenas 7 quilos por hectare, um balanço positivo, ou seja, sobra, né, tem a aplicação maior do que a exportação de 7 quilos por hectare de nitrogênio, 3 quilos por hectare de fósforo e um balanço negativo, ou seja, sai mais potássio do que entra no sistema. Sai mais quanto? Sai 53 quilos a mais do que entra. Então, por isso, o balanço é negativo, menos 53 quilos por hectare. Então, no caso da Índia, né, nesse exemplo aqui, se a gente quisesse equilibrar o sistema, o nutriente a ser trabalhado seria o potássio. De que maneira? Buscando aumentar a quantidade de potássio que é adicionada ao sistema. Da mesma forma, se a gente pegar o caso do Brasil, aqui citado nessa publicação, o Brasil estaria com 10 quilos de nutriente positivo de balanço, né? Então sobrando no sistema 10 quilos, sobrando 21 quilos de P2O5 e 12 quilos por hectare de K2O. A Rússia, nessa publicação, para esse período aqui de 96 a 2000,
está com um balanço dos 3 nutrientes negativo, ou seja, 22 quilos a menos são aplicados do que são removidos de nitrogênio, 6 quilos a menos de P2O5 e 23 quilos a menos de K2O. Bom, isso é só um exemplo de balanços que são feitos em outros lugares do Brasil por um período de uma metodologia básica que é entrada menos saída. O que a gente pode fazer com esses números que são coletados, que são agrupados para se fazer o balanço, é a gente pensar em avaliar ou comparar as coisas através de índices, né? Um índice que foi idealizado e criado aí, e é usado hoje pelo IPNI Brasil é o designado como desfrute. O desfrute seria o índice de aproveitamento, né? Nada mais é do que fazer uma relação entre a remoção e a adição, ou seja, o quanto sai pelo quanto entrou, né? E sempre numa base percentual. Então, se vocês forem nessa publicação, a Informações Agronômicas 135 de setembro de 2011, vocês vão ver essa tabela, que é a tabela que mostra o balanço de nutrientes na agricultura brasileira desde 1988 até 2010. E esse gráfico é gerado através dessas informações do desfrute. Então veja que para nitrogênio, até mais ou menos para o final da década de 90 aqui, né, o desfrute do nitrogênio estava acima de 1. Significando que a remoção era maior do que a adição. Então a gente tinha uma produção agrícola total no país que removia mais nitrogênio do que a gente adicionava via adubação, né? E depois dessa virada do milênio, o índice de desfrute do nitrogênio foi melhorando, ou seja, foi se aproximando de 1 e até entrando hoje, fechando aqui na faixa de 0,67 em 2012. Né? Ou seja, hoje a gente tem um aproveitamento de em torno de 70% do nitrogênio. Ou seja, 70% do nitrogênio que é exportado entra na adição. Né? Melhor, 70% do que é adicionado é exportado na produção. E veja que o potássio também acompanhava a proximidade da relação de 1, ou seja, remoção igual a adição, e também foi caindo com o tempo e dá esse repique aqui exatamente no ano de 2009, onde ele volta a remoção ficar próxima da igualdade com a adição. Isso configura o quê? O ano de 2009, vocês lembram, a crise, né, o estouro da crise internacional, e a grande maioria dos produtores buscou, né, um barateamento do custo de produção e o fertilizante potássico estava realmente caro naquele momento, então com isso abaixou o quê? A adição do nutriente no sistema, isso aparece nos cálculos que o IPNI faz, então voltou a ser próximo de 1. Mas depois que houve o barateamento da fonte, voltou a rebaixar o índice do desfrute a estar abaixo de 1. E fósforo, que é o amarelo, né, ele sempre esteve aí próximo de 0,6 ou 60% de desfrute. Isso quer dizer que do que adicionamos ao sistema, 60% é removido. Há uma explicação para isso, todos sabem, o comportamento do fósforo em solos tropicais, né, com a fixação, existe uma disputa entre solo e planta, então a gente precisa adicionar mais fósforo do que a planta é capaz de exportar, né? Essa característica do nosso ambiente tropical. E veja que nesse período de 1980 até 88 até 2012, a produtividade do nosso sistema agrícola nacional sempre foi ascendente. Então nós temos produzido cada vez mais anualmente, né? E nós temos utilizado também
mais nutrientes que garantem essa produtividade associada ao quê? Associada a todas as tecnologias que se fazem disponíveis no nosso agronegócio. Leia-se aí os materiais genéticos, todo o ferramental de agroquímicos, de defensivos, né? Manejos culturais que a pesquisa vai aprimorando. Então, com isso, a produtividade vai subindo ano após ano. Outro exemplo de índice de desempenho que a gente pode fazer com esses números, né, é o que foi apresentado aí na edição do número 130 do Informações Agronômicas de junho de 2010, onde fez-se o exercício de calcular qual era a quantidade de nitrogênio, fósforo e potássio aplicado em relação ao produto colhido, quilo por quilo, né, de uma maneira percentual. Então, veja que interessante. Esses estados que estão na cor verde, eles têm esse índice de eficiência agronômica próximo de 40, 43, 45. Né? Aqui está a legenda, o que está verde está entre 40 e 50. Então, numa média aí de 45 quilos de NPK aplicado por produto colhido. Né? Se a gente pegar os estados de Minas Gerais e Bahia, que estão nas cores amarelas aqui, já sobe para 72 quilos de NPK pelo produto colhido. Então, isso significa que são estados que usam mais fertilizante ou têm maior entrada de nutrientes proporcionalmente. Né? E se a gente pegar o estado do Espírito Santo e o Amapá, eles já vão para 100, próximo de 100 quilos de NPK por produto colhido. Então, isso significa que o uso de nutrientes é bastante elevado nessas duas situações. Contrariamente, se a gente pegar os estados mais de cores azuladas, Rondônia, o Amazonas, Acre, né, o Ceará, a gente vai ver que são estados que usam muito pouco fertilizante, né, usam fertilizante abaixo do que deveria utilizar. Então, eu só quero alertá-los aqui, pedir desculpa porque eu fiz um erro na unidade. Vou até tomar a liberdade de corrigir para não ficar registrado indevidamente. Aqui é quilos de NPK por tonelada de produto colhido, tá? Por tonelada. É quilos de NPK por tonelada de produto colhido. Então, esses estados em verde, né, têm agriculturas estabilizadas, né, o Goiás também está em verde. Então, para se produzir 1.000 quilos ou 1 tonelada de produto agrícola, aí nós, nesse estudo do balanço, são catalogadas todas as culturas que o IBGE reporta. Então, são 18 culturas. Então, aqui não estamos citando apenas grãos, ou frutas, ou hortaliças, nada disso. Aí está todas as 18 culturas que o IBGE proporciona de estatística. Né? Então, hoje, né, no Brasil, veja 2010, para se produzir 1 tonelada de produto agrícola, a gente está utilizando em média 45 a 50 quilos de NPK. Esses estados que estão usando aqui, ó, 7, 8, 16, 11 no caso do Ceará, estão usando muito pouco fertilizante ou NPK para tonelada de produto colhido. Isso quer dizer que eles são muito eficientes? Não, isso quer dizer que a agricultura aqui nessa situação é um pouco extrativista. Né? Aproveita-se da fertilidade do solo para se produzir. Então, é um sistema que tem uma certa insustentabilidade no longo prazo. Enfim, eu gostaria agora de mostrar a vocês o que essa última publicação, que é o Informações Agronômicas 145, de março do ano passado,
apresenta sobre o balanço da agricultura brasileira, balanço de nutrientes da agricultura brasileira, para esse período de 2009 a 2012. Então, para isso, eu vou explicar para vocês como que foi a metodologia de cálculo do balanço. O modelo conceitual, que eu mostrei para vocês lá, de entrada menos saída, né? Então, começa com a entrada. O que nós vamos considerar como entrada? A quantidade de fertilizantes e corretivos, né? E aqui eu poderia adicionar estercos, restos, né, de indústria ou restos de operação agrícola. Você poderia colocar qualquer outra fonte aqui, né, multiplicado, né, pela composição química deles. Então você tem uma quantidade total de nutrientes que é a entrada. Do outro lado, você contabiliza a saída. Então você tem toda a sua produção agrícola. Se você quiser fazer esse exercício para a sua propriedade agrícola, né, para uma propriedade, para um grupo de propriedades, para um município, você pode usar essa mesma metodologia. Qual é a produção total agrícola e qual é a composição dessa produção agrícola. Se são grãos de soja, multiplica pela concentração de nutrientes nos grãos de soja. Se são raízes de mandioca, multiplica-se pela composição química dessas raízes. Se é bagaço de cana, multiplica-se pela composição química do produto, né? Então, uma coisa menos a outra, a entrada menos a saída, eu tenho o balanço de nutrientes e com isso eu posso fazer uma avaliação temporal do consumo de nutrientes. Bem, o modelo utilizado pelo IPNI Brasil, ele é bastante parecido com aquele modelo conceitual, mas fez-se algumas observações ou algumas deduções de todo o cálculo. Por exemplo, quando a gente investiga os fertilizantes e corretivos e as suas respectivas composições químicas. Isso é a entrada, que a gente chama de adubação. Pegamos as 18 culturas que o IBGE, que a estatística do IBGE proporciona de informação, multiplicamos pela composição química de cada uma, respectivamente, e consideramos como a saída. Essa seria a saída bruta, ou exportação bruta, chamada aqui, só no meu exemplo, de B1. Né? Daí nós executamos algumas deduções dessa exportação, que no próximo slide eu vou comentar quais são, que a gente chama, então, depois dessa exportação total, tirada as deduções, a gente chama de exportação líquida. Aí, a partir dessa exportação líquida, comparada com a adubação, com a aplicação, a entrada desses nutrientes, que a gente contabiliza o balanço. Então, no caso do exercício do IPNI Brasil, o balanço não é essa entrada menos a exportação total, mas é a entrada menos a exportação líquida após as deduções que eu já vou explicar. E também aproveita-se e cria-se o índice de eficiência, faz-se o índice de aproveitamento, desfrute, e posteriormente o indicador de eficiência agronômica, que é o quilos de NPK por tonelada de produção. Então, essa é a metodologia que o IPNI Brasil vem utilizando para calcular o balanço de nutrientes. Bem, como entradas, então, nós temos as informações que a ANDA disponibiliza. A ANDA é a Associação Nacional para a Difusão do Adubo. Nós utilizamos os boletins, os anuários da ANDA, que reportam o consumo de fertilizantes por estado. E nós também usamos uma estimativa de cálcio, para cálcio, magnésio, enxofre e micros. Nós calculamos também quais são os outros fertilizantes, calcário, gesso e micronutrientes de diferentes fontes que podem estar sendo aproveitados ou aplicados no sistema. Então, por isso, a gente levanta outras estatísticas também, além das informações da ANDA. E aí a gente configura a entrada por estado. E nós podemos fazer, nós também fazemos a informação de entrada de nutrientes por cultura individual, através de uma estimativa de consumo de nutrientes por cultura. O IPNI tem um programa de coleta de informações, chamado AgriStats, em que a gente faz uma estimativa de quanto, por exemplo, de nutrientes a soja, o milho, a cana, a laranja, o café está consumindo. E também a gente tem a produção nacional
dessas culturas pelo IBGE. Então, o consumo, a entrada de nutrientes no sistema, a gente calcula por estado e por cultura. E a remoção de nutrientes, que é a saída de nutrientes no sistema, a gente utiliza a informação de produção agrícola por estado ou nacional do IBGE, né, e a composição química desses produtos agrícolas. Existe depois, na parte do Evandro, o Evandro vai comentar um pouco sobre como a gente, quais são as fontes literárias que a gente utiliza para essa composição química dos produtos agrícolas. Okay? Em termos das deduções que a gente assume, né, para o cálculo, em termos de nitrogênio, né, então a gente considera que 100% e 50% do nitrogênio exportado da soja e do feijão, respectivamente, vem da fixação biológica. Então, consideramos isso, né, que existe uma contribuição que não é advinda da aplicação de fertilizante, mas é uma contribuição do processo de inoculação, do processo de nodulação, de fixação biológica, que 100% e 50% do nitrogênio exportado pela soja e pelo feijão vem da fixação. Também consideramos no cálculo que 50% do nitrogênio do milho, segunda safra, vem do sistema, né? Vem do resto ou do residual da fixação biológica. Como fazem parte do sistema de soja, então tanto o milho safrinha, né, o milho segunda safra, quanto o trigo na região sul, né, 40% também do nitrogênio vindo do cultivo de soja anterior. 50% do nitrogênio exportado pelo sorgo também contribuído através da soja anterior. E faz-se também um cálculo de que, cultivando-se soja em um ano, para o ano seguinte, pensando em cultivo de milho, primeira safra, e algodão, né, coloca-se 30 quilos anuais de nitrogênio por hectare, como contribuição do cultivo da soja no ano anterior, para 30% da área de milho, primeira safra, e 20% da área de algodão. E para finalizar as deduções de nitrogênio, coloca-se que 50% do nitrogênio retorna ao cafezal através do retorno da casca de beneficiamento do café. As deduções para fósforo, na verdade é apenas uma dedução, 50% do fósforo retorna para o cafezal através da casca de beneficiamento do café. E para potássio, 50% do potássio volta pelo beneficiamento do café, na reposição da casca, e 20% da área cultivada com cana recebe 100% do potássio oriundo da aplicação da vinhaça. Então, também é descontado essa quantidade. Bem, então, esse é o quadro, se vocês pegarem a edição que apresenta esses números, que é a edição número 145 de Informações Agronômicas, vocês vão ver esse gráfico, a tabela 9, né? No período de 2009 a 2012, ou seja, 4 anos, a exportação total das culturas, ou seja, a saída da nossa agricultura brasileira, foi de 26 milhões de toneladas de nitrogênio, 7 milhões de toneladas de fósforo, P2O5, e 13 milhões de toneladas de K2O. E assim sucessivamente para os demais nutrientes. Das deduções de exportações que eu já apresentei no slide anterior, as deduções seriam quase 19 milhões de toneladas de nitrogênio, 17 mil toneladas de P2O5 e 774 mil toneladas de K2O. Com isso, a gente cria a exportação líquida, esse menos esse, né? Então, está aqui listado a exportação líquida dos nutrientes, e aí a gente tem as entradas que vêm através da estatística da ANDA, a entrada dos nutrientes. O balanço é simplesmente a entrada menos saída. Então, nesse período, o balanço foi positivo para nitrogênio, foi positivo para fósforo e foi positivo para potássio. Na verdade, positivo para
para todos aqui, né? Com exceção aqui do molibdênio, porque na verdade a gente não tem uma boa estatística de entrada para esse nutriente. E o desfrute, que nada mais é do que a relação entre exportação e adubação, né? Saída pela entrada. Então, 65% do nitrogênio que foi adicionado foi removido pela exportação na agricultura brasileira. 53% do fósforo e 81% do potássio. Poderia-se dizer que numa relação de igualdade, né, de unidade, que seria o 100%, o potássio é o que está melhor equilibrado nessa comparação. Também para esse período de 2009 a 2012, então nós temos também informação pelos estados, né? Então a gente poderia aqui talvez mencionar a região, né? O total da região sul, uma média de 66% de aproveitamento do nitrogênio, 62% de aproveitamento de P2O5 e 95% de K2O. Comparado com o nacional, a região sul tem um melhor aproveitamento das regiões para o K2O. Na região centro-oeste, 60% para nitrogênio, 56% para fósforo e 82% para potássio. E na região sudeste, 64% para nitrogênio, 44% para fósforo e 71% para o potássio. Na região nordeste, né, nós temos aí 68, 40 e 71, e na região norte 135, 58 e 107. Eu vou aproveitar esse slide para mencionar os estados do Ceará, que tem aproveitamento maior do que 100%, 135 de nitrogênio, 223 de fósforo e 317 de potássio. Isso não significa que é uma situação boa, na verdade isso é uma situação ruim, porque o bom é estar próximo de 100%, quanto mais se distancia de 100%, se lembra daquele slide bem inicial que eu mostrei, quanto mais adição você tem excesso de uso de recurso, quanto mais remoção você tem, uma possibilidade de exaurir o sistema. Então, no estado do Ceará, esses números indicam que há subutilização de nutrientes. Assim como o estado do Acre, que nesse balanço mostrou-se o mais preocupante, né? Então, 1.400% para nitrogênio, quase 1.400% também para potássio. Então, há uma grande subutilização de nitrogênio e potássio no estado do Acre. Há alguns outros estados aqui da região norte também que têm subutilização, o caso do Amazonas, o caso do Pará e o caso de Rondônia. O Brasil, então, aproveita 65% do nitrogênio que aplica, 53% do fósforo que aplica e 82% do K2O. Para as culturas, né, então, se a gente pegar a soja não se calcula para o aproveitamento do nitrogênio, porque sofre fixação biológica, mas tem um aproveitamento de 50% do fósforo aplicado e 99% do potássio aplicado. Veja que é um dos melhores aproveitamentos, é o que a cultura da soja faz em termos de K2O. Se a gente comparar com o café em coco, é uma cultura que aparece nos cálculos com baixo aproveitamento, apenas 20% do nitrogênio que é aproveitado, 11% do fósforo e 45% do K2O. Alguns críticos, e relativamente que estão certos, a gente precisa melhorar essa metodologia aqui no caso do café, que indicam que no caso do café tem que se levar em conta a construção da planta de ano para ano, né, através da poda dos cafezais. Então a planta usa nutriente para crescer além de produzir, né? Então esse número não é um número, não estou falando que é um número errado, mas é um número que pode ser melhorado através de um cálculo pormenorizado. O milho
tem 79% de aproveitamento de nitrogênio, 96% de fósforo e 65% de potássio, né? Então, algodão, que é uma cultura bastante exigente em termos de fertilidade do solo e que também no nosso país recebe uma grande quantidade de nutrientes, né, em vários estados, principalmente Mato Grosso e Bahia, né? Então tem um aproveitamento de apenas 44% do nitrogênio que é aplicado, 16% P2O5 e 58% de K2O. Então essa cultura aqui também merecia um trabalho de melhor aproveitamento de nitrogênio e fósforo para manter a sua produtividade, né? Bem, finalizando, eu queria, já falei um pouco demais, já está no tempo do intervalo, eu queria só mostrar para vocês 2 estudos de caso. Esse aqui é um modelo real de uma propriedade no município de Itiquira, uma fazenda no município de Itiquira, no Mato Grosso, em que desde 2005 até 2013 fez-se um acompanhamento de quanto saía de produção na fazenda e o quanto que entrava de nutrientes na fazenda. Então, a fazenda que saiu de aproximadamente 120 mil sacas de grãos produzido para 180 mil, mas na verdade aqui foi uma queda, ela já chegou a 230 mil sacos de grãos, né? NPK aplicado por hectare saiu de 120 quilos de NPK para 220 quilos de NPK, então cresceu a produção, cresceu o consumo de nutrientes. Aquele fator de eficiência lá de quilos de NPK aplicado por tonelada produzida esteve quase que praticamente constante, de 37 abaixou a 28, depois 35, 25 e hoje em 40. Então, uma produtividade que tem uma média de uma propriedade que tem uma média de 30 a 35 quilos de NPK por tonelada de grãos. É uma propriedade tipicamente de produção de soja e milho. Comparada com outra propriedade no município de Rondonópolis, que é menor, tem uma produção menor, saiu aqui em 2004 de aproximadamente 50 mil sacos e hoje está produzindo 70 mil sacos, ou seja, cresceu a sua produção total. O consumo de NPK aplicado por hectare também cresceu, aqui de 140 está hoje em aproximadamente 210 quilos de NPK por hectare, da mesma forma que a outra propriedade. Está exportando hoje aproximadamente 130 quilos de NPK por hectare e o índice de aproveitamento está quase na casa dos 40 quilos de NPK por hectare. Então, se a gente comparar no período, a média de produção seria 192 mil sacos de grãos para essa fazenda, contra 48 mil sacas de grão para a outra fazenda. Então, uma produção total maior na primeira fazenda. Mas, se a gente perceber que o NPK aplicado por hectare está na faixa de 165 de média versus 166, são praticamente o mesmo valor. NPK aplicado por tonelada, uma média de 33 contra 36, bastante próximo. E o nível de exportação, 133 quilos de NPK por hectare nessa propriedade contra 120 nessa. Então aqui se exporta um pouco mais. O balanço, que é a entrada menos saída dessa propriedade, está em torno de 32 quilos de NPK contra 46. Bom, se as produtividades são equiparáveis, poderia-se dizer que essa propriedade está sendo um pouco mais eficiente em transformar nutrientes em produção do que essa, né? Porque essa aqui tem um balanço maior, está sobrando mais nutrientes. Isso tem a ver daí com questão de manejo de solo, uso de seleção de variedades, processo de decisão de data de plantio e vários outros componentes da agronomia que poderiam estar interferindo na produtividade final.
Então, de uma maneira resumida, o balanço de nutrientes pode ser utilizado para avaliar o desempenho de uma propriedade, de uma região, né, ou de um sistema de produção. É interessante comparar os resultados obtidos com as metas planejadas, para a gente saber se está conseguindo, na realidade, aquilo que almeja, e permite também a identificação de onde e como a gente pode melhorar no processo. Então, isso era o que eu gostaria de apresentar para vocês. Nesse momento, o Evandro Lavorente irá apresentar a ferramenta que já está disponível no nosso site, que é a ferramenta do balanço. Então, Evandro Lavorente, o chão é seu. Obrigado, doutor Eros. Boa tarde a todos. Agradeço aos meus diretores aqui no IPNI Brasil, ao Dr. Luiz, Dr. Eros e Dr. Walter, a oportunidade em demonstrar na prática o uso da ferramenta do balanço nutriente nas culturas. Software que nós desenvolvemos para nível de propriedades. Eu vou apresentar esse software em duas partes, né? Ou seja, nós temos o software com uma cultura individual e temos o software para uma sequência de culturas no sistema de produção, ou seja, para uso a nível de propriedade. Estou partindo pelo Google para que possa demonstrar de maneira online a ferramenta, como vocês podem localizar, encontrar e entender, né? E a partir daí seguir o seu uso. Inicialmente, nós temos que entrar no site do IPNI Brasil. Então, vamos digitar aqui brasil.ipni.net. Então, esse é o caminho para nós encontrarmos a ferramenta. Na página inicial do IPNI Brasil, nós temos aqui ao lado esquerdo, em várias categorias, mas a ferramenta encontra-se em Ferramentas Agronômicas. Clicamos no ícone Ferramentas Agronômicas. Dentro do artigo de Ferramentas Agronômicas, nós temos o DRIS, nós temos a recomendação de calagem e adubação, e aqui o nosso objetivo de hoje, que é o balanço de nutrientes nas culturas. Então, esse é o link, né, que contém a página com as instruções da ferramenta em si. Vamos clicar nesse link. Entramos no artigo. Essa primeira página, a página que antecede ao abrirmos o aplicativo, ela contém as instruções sobre a ferramenta. A princípio, eu venho informá-los que a ferramenta ela está disponível somente na forma online, e isso requer o acesso à internet. E também é compatível com os navegadores disponíveis hoje no mercado. Cito como exemplo o Internet Explorer, o Google Chrome, o Safari, o Mozilla, que é esse que nós estamos utilizando no momento, né? E também o aplicativo pode ser utilizado em dispositivos móveis, que é o caso do iPhone, é o caso do iPad, né? E outros smartphones disponíveis aí com acesso à internet. É necessário que tenha o acesso à internet, ou seja, pacote de dados. Bom, vou demonstrar algumas etapas nessa página. Então, aqui nós temos algumas informações iniciais. Saliento que hoje temos informações de exportação e balanço nutrientes para 18 culturas, ou seja, nós vamos ver logo em seguida que nós temos 18 culturas disponíveis, né? Quais são algodão, amendoim, arroz, banana, batata, cacau, entre outras que nós temos aqui demonstradas abaixo. O software ele é dividido em 3 etapas. Nós temos a etapa 1, que serão informados os valores da exportação de cada nutriente. Nós temos a etapa 2, que permite a introdução da quantidade de nutrientes de uma cultura ou múltiplas culturas se for optado por sistema de produção a nível de propriedade. Veremos também isso adiante. E a etapa 3, que serão exibidos os resultados do balanço. Como mostrado nos slides do Dr. Eros, aqui nós temos o software, aqui nós temos as culturas, né? Volto a informá-los. Aqui nós temos a tabela de concentração dos nutrientes no produto colhido das culturas utilizadas na ferramenta. Ou seja,
essa concentração de nutrientes são utilizados para calcular a exportação dos nutrientes. Aqui embaixo eu cito as fontes literárias, a qual foi mencionada pelo Dr. Eros. Ok. A qual foi mencionada pelo Dr. Eros. E aqui em cima o link para acesso a ambas as culturas. Né? Nós temos aqui, para ambos os softwares. Nós temos para uma cultura individual, o qual eu vou usar na primeira demonstração, e depois nós vamos voltar e acessar a cultura em sistema de produção. Informo também, aqui embaixo, algumas dicas a quais os senhores podem utilizar, né, caso utilizem dispositivo móvel, pode criar-se um ícone de atalho na tela inicial do seu iPhone, do seu iPad, e isso facilitará o acesso. Então, se alguém tiver interesse, tem essas informações aqui embaixo de como criar o link. Vamos subir. Ok. Inicialmente, vou demonstrar a ferramenta a nível de cultura individual. Então, esse é o link. Clicamos sobre esse link. Ok. Esse é o primeiro acesso. Em seu primeiro acesso, o usuário deverá preencher as informações de contato, como o seu telefone, o nome completo, isso a fim de cadastramento. Todos os dados inseridos serão armazenados para fim de levantamento estatístico, mas a confidencialidade do usuário será preservada pelo IPNI. Essas informações são meramente para estatística. Então, aqui eu vou, nesse primeiro acesso, informar meu nome. Informar o e-mail. Posteriormente, essas informações serão importantes, principalmente o caso do e-mail. E seleciona o estado. Essas informações serão registradas em seu computador e no segundo acesso não haverá necessidade. Então, nós clicamos aqui em salvar. Saliento que, se houver necessidade, posteriormente, de atualizar alguma das informações, é possível ser feita essa atualização através dessa troca de usuário. Então, esse símbolo, né, dessa pessoa aqui, se você clicar sobre esse ícone, aparecerá novamente as opções, nesse caso, para trocar seus dados. Isso é importante no caso de uma troca de e-mail e é importante também para o nosso controle estatístico. Então, sempre que houver alguma modificação, proceder dessa forma. Salva-se os dados. Ok? Essa é a tela de entrada da ferramenta. Então, volto a informá-los que nós estamos nesse primeiro exemplo demonstrando a cultura a nível de uma única cultura e não de múltiplas culturas, como vou usar no segundo exemplo. A primeira tela que nós temos o software é dividido em 3 etapas, como mencionado anteriormente. Nós temos a etapa 1, que é a exportação dos nutrientes. Nós temos a etapa 2, onde você colocaria a adubação. E a etapa 3, em virtude da exportação com a adubação, nós temos o balanço. E, finalmente, gráfico, que é o resultado que seria exibido. Então, nós temos aqui as opções requisitadas. Nós temos propriedade. Então, aqui, vou dar como um exemplo, propriedade modelo. Fazenda modelo. E vou... Evandro, Claro. Desculpa te atrapalhar. Tem como você aumentar o zoom da sua página? Claro. Para melhorar a visualização das pessoas? Isso, muito obrigado. Ok? Obrigado, Eros. Propriedade de talhão não é obrigatório, mas é uma informação importante de ser informada para posteriormente arquivamento, impressão ou até mesmo o envio por e-mail que vou citar logo adiante. Então, essas duas informações, apesar de elas não serem obrigatórias, elas são importantes até para nível de arquivamento. Então, nós vamos informar aqui talhão, vou colocar T1. Vou utilizar como cultura para calcular a exportação. Então, entra aqui, nós temos as 18 culturas disponíveis. Nesse exemplo, eu vou utilizar arroz. Aguardando um minuto. Ok.
Optado pela cultura arroz, nós recebemos algumas informações. Atrelado à cultura, nós temos a unidade. A unidade, no caso de arroz, ele está me fornecendo como padrão quilogramas. Se eu optar por uma outra cultura, como é o caso de algodão, nós já temos a unidade como padrão arrobas, mas possível ser alterado para quilogramas ou toneladas, dependendo da produção, da forma que vocês possuírem os dados. Então, nesse caso, eu vou voltar para o exemplo de arroz, utilizar quilogramas. A produção, irei usar como exemplo 4.000 quilos. É importante, no caso da produção, da quantidade de produção, estar atrelada à unidade de produção, ou seja, nós temos aqui em quilogramas, 4.000 quilogramas. Você tem a opção de toneladas, então isso que eu peço atenção. Se no caso for utilizar toneladas, eu utilizaria 4 e não 4.000. Então, tomem um certo cuidado, que isso é muito comum para erros. Então, 4.000 quilogramas, vou utilizar quilogramas. Numa área de produção, nesse caso vou utilizar, nós temos a opção de área, talhão e fazenda. Posteriormente, o Dr. Eros vai fazer alguns comentários a respeito. Utilizaria hectares e vou efetuar o cálculo. Pedir para que ele calcule a exportação. Então, em 4.000 quilogramas, no caso de arroz, ocorreu uma exportação de nitrogênio de 50, ou seja, atente-se às unidades. Aqui nós estamos falando de quilograma por hectare e aqui nós estamos falando gramas por hectare. Com esses resultados da exportação, pode-se imprimir esse documento. Então, você tem essa opção de imprimir e você tem a opção, inclusive, de limpar e começar um outro valor, um outro cálculo para exportação. Enfim, calculado-se a exportação, nós temos a possibilidade de caminhar para o balanço. E aí entramos na etapa 2, de adubação. A etapa 2 seria a entrada, ou seja, a quantidade de nutrientes utilizados na adubação. Então, no caso de arroz, eu vou citar como exemplo, aqui atente-se novamente às unidades para não cometer erros na conversão. Então, aqui nós vamos utilizar em quilos, nitrogênio, 50. P2O5, vou utilizar 30 quilogramas por hectare. E no caso K2O, 40 quilogramas por hectare. Enxofre, vou citar 20. Não há necessidade de ter todas as informações, né? Se houver, obviamente, o resultado vai ser mais preciso. E aqui nós temos, no caso de zinco, aqui nós estamos falando da unidade em gramas por hectare. Vou fazer uma entrada de 2.000. Prosseguir. Então, nós tivemos na primeira etapa a exportação, na segunda etapa a quantidade adubada, né? E aqui nós chegamos no balanço. O balanço, o Dr. Eros vai fazer alguns comentários a respeito da interpretação, mas o que eu estou me atentando aqui são aos detalhes de tela ou os recursos que vocês podem utilizar da ferramenta. Aqui é passível de você imprimir, então nós temos a opção de impressão e temos a opção de enviar por e-mail. Notem que nesse caso ele informa que ele estaria mandando para o meu e-mail, ou seja, o e-mail cadastrado previamente no primeiro acesso. E por isso que é importante que, se no caso de alguma alteração, vocês tenham essa opção de troca de usuário a qualquer momento. Então, aqui nós temos as informações. Logo em seguida, o Dr. Eros fará a interpretação. Vou demonstrar a opção de gráfico. Nós temos aqui a possibilidade de exibir, clicando aqui no balanço na forma de macronutrientes. E nós temos em micronutrientes. Então, essas são as informações que nós tivemos no balanço, apresentadas de uma maneira gráfica, de uma forma em gráfico. E temos também a exportação, tanto de macros como de micros. Dentro da opção gráficos, é importante eu chamar a atenção para algumas ferramentas que vocês têm aqui ao lado. Eu tenho um ícone, o qual permite que vocês façam a impressão desse gráfico,
ou até mesmo o download em vários formatos de imagem. Isso é interessante que esse resultado pode ser utilizado, né, de uma maneira dinâmica, vocês podem incluir isso numa apresentação ou de alguma forma de demonstração. Então, ele permite que você faça tanto a impressão como o download desse gráfico que está sendo exibido. Então, você tem a possibilidade de trocar a qualquer momento os modelos de gráfico, né, como disse, micro, macro, e no caso de exportação, também em macros e micros. Toreros, eu passo a palavra, que talvez você possa fazer a interpretação dos dados que nós lançamos aqui. Obrigado, Evandro. Rapidamente, vai na etapa 3 do balanço, Evandro, por favor, para aproveitar a sua tela. E só para comentar, só para o pessoal entender, né? Lembra, o balanço é o resultado de entrada menos saída. Então, entrada é adubação, saída exportação. No caso de nitrogênio, 50 menos 50, o balanço é zero, está igualado, né? Você adubou o que a planta exportou. Então, o seu sistema está num balanço neutro, né? No caso de fósforo, 9 positivo significa 30 de adubação menos 20,5 de exportação. E assim por diante. No caso do desfrute, lembre-se que o desfrute, esse índice de aproveitamento, é exportação dividido pela adubação. Então, 50 dividido por 50 vezes 100 é 100%. No caso de fósforo, 20,5 dividido por 30, 68% de aproveitamento e assim por diante. Ok, Evandro, pode continuar. Ok. Agora eu vou partir para a segunda parte, que é a demonstração da ferramenta para múltiplas culturas. Então, nesse momento, vocês viram desde a etapa 1, num rápido feedback, nós tivemos a exportação para uma cultura, né? Em seguida, nós fizemos a adubação, colocamos a quantidade adubada, obtivemos o balanço e o gráfico. Isso falando-se para a cultura de arroz, foi o exemplo que nós usamos uma única cultura. Agora nós vamos falar de múltiplas culturas, ou sistema de produção. Para isso, rapidamente, para que a gente possa voltar naquela tela inicial, ou entraríamos na tela do Brasil.ipni.net, ou simplesmente, aqui do lado da ferramenta, nós temos uma opção sobre o aplicativo. Então, rapidamente, se eu clicar nessa ferramenta, eu posso voltar na tela inicial, né, da ferramenta. Relembrando que a ferramenta se encontra no Brasil.ipni.net, entra-se na categoria Ferramentas Agronômicas. Aqui nós temos uma página com as instruções da ferramenta, uma prévia, isso que nós estamos explicando, né, com a tabela de concentração de nutrientes. E no primeiro exemplo eu utilizei cultura individual. Agora nós vamos utilizar o exemplo de culturas em sistemas de produção. Então o link é diferente, nós vamos utilizar esse link que é do sistema. Clicamos nessa opção, nesse link. Ok. A tela ela é bastante similar à tela de uma cultura individual. Notem-se que no primeiro caso ele exigiu, né, ou pediu o primeiro acesso, os dados para o primeiro acesso. Nesse segundo caso, não houve necessidade, porque as duas ferramentas se comunicam. Então, as informações inseridas, seus dados inseridos na primeira ferramenta, servirão na segunda e vice-versa. Então, as informações podem ser trocadas aqui, novamente informo, e vai surgir o efeito para ambas as ferramentas. Aqui nós temos a exportação, então vamos pela primeira aba de exportação. Uma particularidade dessa segunda ferramenta é a possibilidade de inserção de até 5 culturas, ou seja, de múltiplas culturas. Se eu tenho aqui a primeira cultura está no momento vazio, se eu clicar nessa segunda aba, ele abre a segunda possibilidade, terceira, quarta e a quinta possibilidade. No caso, as informações de propriedade e talhão ficam sendo nessa parte superior, então vamos aqui novamente usar um modelo, fazenda modelo 2. Deixa eu usar o talhão T02. Vou manter a unidade, a área de produção como sendo hectare. E aqui, na primeira cultura, eu vou utilizar como modelo soja. Então, aqui vocês vão ver a variação. Então, vamos utilizar soja. Então, entre as culturas que nós temos, opto por soja.
Notem que a unidade de produção, no caso de soja, ao contrário do arroz que trouxe quilogramas, soja ele está me dando a opção de sacas por quilo. Nesse caso, é permitido que você troque também, se caso tenha os valores em quilogramas ou mesmo em toneladas. Eu vou utilizar o padrão aqui, sacas 60 quilos. A quantidade, eu vou utilizar a produção, né? Quantidade de produção, vou utilizar 60. O manejo vou manter como adequado. Depois o Dr. Eros pode dar mais informações a respeito. E podemos calcular para obter a exportação, no caso da soja, para 60 sacas de produção. Então, aqui nós tivemos os dados. Sempre preste muita atenção nas unidades. Isso é muito importante para o bom funcionamento da ferramenta. Vou utilizar, aqui nós temos a possibilidade também de impressão ou reiniciar, ou seja, iniciar o programa novamente, zerando todas as informações e permitindo uma nova reentrada. Mas vamos dar sequência. Nós optamos pela primeira cultura sendo soja. Vou utilizar na segunda cultura. Então, vou acumular para milho. Vou utilizar milho como segundo exemplo. Milho também vai me dar a opção, aqui no caso de sacas, eu vou manter. Só que eu vou colocar uma produção de 100 sacas. Clico em calcular. Notem que, nesse caso, esses dados estão sendo utilizados para a tabela de concentração de nutrientes, no caso de milho, é o que está sendo utilizado para calcular a exportação. E uma terceira, vamos utilizar como exemplo aqui o algodão. Vai me dar a unidade como padrão sendo arrobas, eu vou conservar e simplesmente colocar 300 arrobas. E calcular. Dessa forma, eu tenho a exportação de cada uma das culturas colocadas aqui no sistema. Toreros fará depois uma explicação do uso, no caso, a nível de propriedade, né? Vamos para a adubação, e assim obter o balanço. Então, vamos para a adubação. Aqui também é interessante e é importante informá-los. Nós temos a quantidade adubada por cultura, ou seja, poderia informar por cultura, soja, para milho e para algodão, ou, no caso, se houver a quantidade total de nutrientes da soma das 3 culturas ou das 5 culturas, poderia ser mencionada aqui, ou aplicaria os valores aqui. No caso, para um total, não há necessidade de informar individual. Se for informado individualmente, o sistema irá ignorar. Ou seja, ou optem por informar individualmente ou pela quantidade total. Vamos fazer o processo como individual. Então, eu vou utilizar, no caso de soja, eu vou informar aqui P2O5 como 60 quilogramas por hectare, 80 e 20 no caso do enxofre. Boro, vamos utilizar aqui, no caso, em gramas por hectare, vou utilizar 500, molibdênio 20. Antes de prosseguir, a ferramenta, eu posso prosseguir, ou seja, ele faria o cálculo apenas em cima na questão da soja, mas eu vou preencher as demais. É possível preencher, antes de dar continuidade, eu fazer o preenchimento também das outras culturas. Então, nesse caso, posso fazer. É muito dinâmico, então é prático. Você pode prosseguir e verificar para uma cultura, depois vem e lança a quantidade para uma segunda, ou simplesmente lançar todas de uma única vez. É o que eu estou fazendo nesse exemplo. E aqui, no caso, 1000. Isso para milho. E algodão, vou fazer a entrada de 120, 80, 120 e 60. No caso, o boro, 2.000 gramas. Notem que eu simplesmente fiz todos os lançamentos, eles estão aqui, ainda não foram processados. E aqui eu clico de qualquer das opções, eu clico em prosseguir. Dessa forma, nós vamos para a etapa 3. Notem que a tela é um pouco diferente. Nesse caso, ele me dá a opção mostrando o que você fez na primeira cultura, na segunda, na terceira. Nós não tivemos quarta e nem quinta. Aqui nós temos o total da exportação,
ou seja, a soma das exportações das 3 culturas informadas. Então, seria o nitrogênio da cultura de soja, mais o nitrogênio da cultura de milho, mais o nitrogênio da cultura de algodão. Nós temos esse valor. O mesmo ocorre com a quantidade adubada, ou seja, a quantidade que foi adubada. Ele está somando as quantidades que foram informadas, voltei aqui na aba de adubação, as quantidades informadas no caso de soja, milho e algodão. Ou meramente se eu tivesse feito a soma e colocado aqui na quantidade total de nutrientes. Então nós temos aqui a etapa 3, a quantidade adubada. Aqui embaixo nós temos a opção de imprimir, novamente repete aqui, por isso volto a informá-los que é importante que haja a propriedade e o talhão, porque você teria uma informação mais completa para impressão e arquivamento, né, dos dados da sua fazenda, da sua propriedade. Reiniciar seria automaticamente zerar e abrir uma nova ferramenta para uma nova entrada, ou enviar essas informações para seu e-mail. Novamente informa o e-mail cadastrado no primeiro acesso. Temos a opção de gráfico. Então, novamente, vou demonstrar o gráfico, no caso aqui do balanço, macronutrientes, micro, o qual permite também que vocês imprimam, salvem, façam o download. No caso da exportação, aqui também é possível você ocultar uma das opções, por exemplo, eu só quero visualizar soja e milho, algodão, no caso, eu quero excluir, ele dá uma demonstração de ambos, relativo a ambos, né? Ou, no caso, a milho e algodão, vocês veem que ele modifica, isso é dinâmico. Então, ele permite que você utilize a ferramenta de uma forma bastante dinâmica. Toreros, eu acredito que nesse momento eu encerro, né, essa minha parte da demonstração. E acredito que você possa fazer uma interpretação de como os dados aqui gerados, né, melhor para os usuários. Ok, obrigado, Evandro. Eu acho que nessa questão do cálculo do balanço para sistema de produção, alguém pode falar assim, puxa, mas em que situação que eu vou usar, né? Alguém que maneja pivôs, por exemplo, que planta numa sequência em 2 anos, planta soja, milho, feijão e algodão, ele pode fazer o balanço de nutrientes para cada pivô individualmente na fazenda. Ou quem faz periodicamente duas culturas por safra, também pode fazer o cálculo dos talhões a cada safra, ou a cada agrupamento de safras. Ou seja, essa é mais uma opção para quem quer manejar o ambiente de uma maneira mais macro e não individualmente por culturas. E nessa questão do balanço, para essa opção em que a gente simulou soja, milho e algodão, eu só quero chamar a atenção no caso do nitrogênio. Se vocês perceberem, existiu uma exportação total aí desse sistema de 398 quilos de nitrogênio por hectare e uma adubação, uma entrada de 180 quilos por hectare. Mas como explicar isso? Bom, a adubação são os valores que o Evandro inseriu em cada cultura. A exportação, o Evandro mencionou que eram os valores de exportação. Né? Pode voltar lá, Evandro, por favor? Né? E aí, o que eu quero chamar a atenção é, veja que a opção ou campo FBN, que significa fixação biológica de nitrogênio, foi ativado e consta um número de contribuição, que é a contribuição da fixação biológica da soja. Para essa ferramenta, e não diferentemente do artigo que eu apresentei anteriormente, para essa ferramenta, nós tivemos uma consulta com diversos especialistas na cultura da soja e nós chegamos a uma opinião de causar uma mudança na interpretação da fixação biológica de nitrogênio na soja. E lá na etapa 1, se o Evandro voltar, fazendo um favor, agora sim, Evandro, na etapa 1, se você voltar na aba da soja, vocês vão ver, na aba da soja, vocês vão ver que está lá, manejo de solo, adequado ou inadequado. O Evandro selecionou adequado, significa que eu tenho o meu sistema bem ajustado, não tenho acidez, não tenho problema de compactação, não tenho perdas, não tenho
trato muito bem a minha semente e o processo de inoculação, então isso é considerado manejo adequado. Está explicado na página introdutória da ferramenta. Se você tem algum limitador do processo de nodulação, quer seja compactação, encharcamento de solo, acidez e falha no processo de inoculação da semente, você tem que optar pelo sistema de manejo de solo inadequado. Tá? Se você optar pelo adequado, o cálculo assumirá que de toda a exportação de nitrogênio, 90% foi promovido pela fixação biológica ou pela nodulação, se for adequado. Se você optar pelo inadequado, pode voltar fazendo favor, Evandro, na aba 3 do balanço. Se você optar pelo inadequado, o valor de contribuição da FBN aí seria de 80% da exportação da soja. Então, como que o balanço chega a 3? Bem, nós tivemos lá 398 de exportação, 180 de adubação. A fixação biológica da soja foi de 191 quilos. Então, se eu somar a soja, no balanço aí, a soja 213, 191 menos 213, me dá um balanço, individualmente eu estou falando agora, tá? Um balanço de menos 21 para a soja, um balanço para milho de menos 34, que significa 60 adicionado menos 94,8 exportado, e o algodão me dá um balanço positivo de 29,6, que é 120 adicionado menos 90 exportado. Esse balanço aí fecharia em menos 26 quilos do sistema todo. Mas há uma próxima informação, que é o sistema prevê que se cultivou soja, existirá um acréscimo por hectare de 30 quilos. Então, 30 quilos mais esse negativo 26, chegamos ao valor 3. Está arredondado, seria 3,6, desculpa, seria 3,4, foi arredondado para 3. Então, por isso que esse balanço está assim apresentado em 3. Existem alguns cálculos que estão descritos na página inicial do balanço, mas não ficam claros aí. Se escolheu manejo do solo adequado para a soja, a contribuição na fixação biológica será de 90% da exportação do nitrogênio. Se escolheu inadequado, a contribuição da fixação biológica será de 80%. E se cultivou soja, haverá um acréscimo do sistema de 30 quilos de nitrogênio por hectare. Assim vocês conseguem chegar no cálculo do balanço final do sistema. Bem, Evandro, era isso que eu queria explicar desse exemplo que a gente fez, né, para quem está conhecendo a ferramenta pela primeira vez ou para quem já visitou essa ferramenta no site e não entendeu muito bem como ela funciona, com a explicação do Evandro agora, pegou todos os detalhes, né? A não ser que o Evandro queira acrescentar alguma coisa, Dr. Walter Casarim, eu passo a palavra. Ok, Eros, tá? Seria essas informações, né? Então peço para que os usuários façam bom uso da ferramenta disponibilizada por IPNI. Em caso de dúvida, contactar a gente aqui, né? Então, demais é apenas isso. Eu agradeço a atenção. Muito bem, eu gostaria de agradecer ao Dr. Eros e ao Evandro. E aqui eu me junto a muitos outros que estão parabenizando vocês pela apresentação. É uma apresentação bastante didática. Muitos dos questionamentos que foram feitos, à medida que a palestra foi se desenvolvendo, foram sendo respondidas. Eu vou tomar liberdade para fazer duas perguntas que foram feitas. Vocês fiquem à vontade, Eros e Evandro, para responderem. Vocês, talvez aquele que se sentir mais à vontade, mas tem uma pergunta do Fabiano Paganella, que é: quando haverá a versão Android? Talvez o Evandro possa responder. Essa ferramenta, Fabiano, já está, ela é disponibilizada e ela vai funcionar no ambiente Android.
como outros aplicativos, o iPad no caso, então não haveria problema. Aí é para funcionar também, ela é compatível com o Android. O que pode acontecer algumas questões de ajustes de tela, tal, mas aí poderia ser informado e a gente faz alguns ajustes. Porque são vários dispositivos, para deixar claro, são vários dispositivos hoje disponíveis no mercado. E esses dispositivos vêm com diferentes resoluções de tela, isso a nível técnico. Esses dispositivos, nem sempre o ajuste da tela feita para um dispositivo, como um iPhone, é bem diferente de um outro celular de uma outra marca. Então, não que ele não vá funcionar, ele vai rodar, mas às vezes com alguns ajustes de tela que seriam necessários. Então, ele é para funcionar no caso do Android, sim. Evandro, só acrescentando, né, para que as pessoas não pensem que isso é um aplicativo. Isso é um software que roda na página do IPNI. Então, não há como você baixar, né, fazer o download dessa ferramenta. Perfeito. Ela só roda no site do IPNI. É uma diferença do termo app, né, ou app, que é conhecido, que são os aplicativos disponíveis aí no mercado. Não, esse aplicativo você na realidade cria um atalho no seu aparelho, no celular, no caso. Esse atalho você pode criar na tela inicial, como eu descrevi naquela tela de instruções de como proceder. E ele vai rodar, mas há necessidade que você tenha pacote de dados. Ou seja, não é um aplicativo que não esteja online. Ele está online e vinculado realmente ao site do IPNI. Muito bem. Uma última questão, nós temos várias questões aqui para serem feitas, né, mas nós estamos com o tempo um pouco adiantado. Dr. Helios, a utilização do balanço de nutrientes exclui a necessidade de realizar uma amostragem de solo para recomendação de adubação com base nas tabelas tradicionais de literatura? Ele continua, essa pergunta é do Josimar Oliveira, pode-se utilizar apenas valores de exportação para estabelecer os níveis de adubação? Excelente pergunta do colega Josimar Oliveira. Queria parabenizá-lo pela pergunta, porque em várias das minhas palestras eu menciono isso e as pessoas se confundem. O balanço, calcular o balanço não exclui a necessidade de você fazer um monitoramento com a frequência que você assuma, quer seja anual, ou bianual, ou trianual, da fertilidade do solo, ou seja, através da análise química do solo, você fazer o monitoramento da fertilidade do solo. Não exclui isso, você precisa fazer o monitoramento. E você pode sim se basear para adubação nas tabelas de adubação. Eu menciono que a ferramenta do balanço, ela funciona muito bem quando a disponibilidade de nutrientes no solo é elevada. Isso quer dizer, quando a gente, naquele gráfico didático, em que a gente tem a primeira fase, que é a fase de correção do solo, a segunda fase, que é a fase de manutenção dos níveis e crescimento dos níveis de fertilidade. E a terceira fase, que é a fase de reposição, é somente nessa fase em que você deve usar o critério do balanço e aí trabalhar com exportação exclusivamente. Se a fertilidade do solo ainda não está nos teores alto a muito alto, você não pode se basear exclusivamente no balanço e deve se atentar de acordo com a fertilidade às tabelas de recomendação de adubação de manutenção. Ok? Obrigado pela pergunta. Walter? Oi. Ele está me chamando. Estão me escutando? Sim. Ok. Não, eu estava aqui lendo algumas outras perguntas, né? E um dos nossos colegas disse que está utilizando o Android e está funcionando normalmente, né? Então, só para que a gente passe essa informação para aqueles que têm o sistema Android. Ok? Bom, eu gostaria então de finalizar mais este webinar, agradecendo a cada um de vocês, né? Mas antes de terminar,
eu gostaria de, mais uma vez, lembrá-los dos próximos eventos do IPNI Brasil em 2015, que será o 8º Simpósio Regional sobre Boas Práticas para Uso de Fertilizantes, que se realizará em Vilhena, Rondônia, 26 e 27 de maio. Inscrições já estão abertas. Simpósio sobre as boas práticas para uso eficiente de fertilizantes em fertirrigação, tá? Que será realizado em Campinas, no período de 8 a 10 de setembro. E também esse evento pode ser feita a sua inscrição no nosso site brasil.ipni.net. Lembrando também que o Informações Agronômicas já está em nosso site para aqueles que quiserem acessá-lo. E, no mais, eu quero agradecer mais uma vez a presença de todos e em breve estaremos divulgando o nosso próximo webinar, que provavelmente deverá acontecer entre o mês de maio e junho, mas isso estará no nosso site, vocês estarão sendo informados. E em breve estaremos divulgando no nosso site este webinar. Ok? Um abraço a todos, muito obrigado e um agradecimento todo especial ao Dr. Eros e ao Evandro pela excelente apresentação de hoje. Muito obrigado, uma boa tarde a todos.